Bom, então na aula passada nós falamos sobre o conceito de transcendência como a razão de ser, como fundamento da experiência religiosa genuína. E analisamos, atacamos esse conceito da transcendência a partir de uma abordagem metafísica, através do quê? De um mapeamento que nós fizemos da realidade total segundo as doutrinas tradicionais. Vimos que, segundo essas doutrinas metafísicas tradicionais, existe a realidade não se esgota no nível físico denso, acessível pelos sentidos, que havia que a natureza, o domínio natural não era integrado só por esse nível, mas também pelo nível sutil ou psicoanímico, né? Dividido no nível emocional ou astral e o nível mental. E que por dentro, ou por cima, ou por fora desse domínio do natural, havia o domínio espiritual, que é, nesse mapeamento que nós fizemos, o domínio realmente transcendente da realidade. Então nós fizemos uma cartografia do real, segundo as doutrinas tradicionais, a partir então dessa abordagem metafísica. E vimos que a realidade tem uma instância, um domínio, um nível transcendente, né, que não é facilmente alcançável pelo homem manifesto nesse domínio físico que nós conhecemos e com o qual estamos familiarizados. Hoje nós vamos continuar analisando esse conceito de transcendência, mas agora já não numa perspectiva metafísica, e sim numa perspectiva psicológica. O que isso quer dizer? Nós vamos analisar, nós vamos fazer um rastreamento dentro de nós mesmos, dentro da nossa própria experiência concreta, direta e pessoal de existir, e vamos rastrear de onde surge essa impressão ou essa noção subjetiva de transcendência. Agora já não nos importa exatamente como as coisas são na realidade, como vimos na última aula, mas sim como a realidade se apresenta ao homem, como ele sente, como ele percebe essa realidade, e como essa noção que todos nós temos, desde que nascemos, de transcendência, se apresenta ao homem na sua experiência de existir, né? Na sua experiência direta de ser um eu existente, dotado de veículos de manifestação da sua consciência e carente de uma série de necessidades. Tá? Então, se na aula passada nós fizemos um mapeamento da realidade objetiva, segundo as doutrinas tradicionais, hoje nós vamos fazer um rastreamento psicológico da noção de transcendência para o homem através da sua experiência pessoal direta. Experiência que todos vocês aqui têm, tiveram e terão, né? Mesmo que não tenham consciência muito clara disso, mesmo que não parem para pensar nisso, a experiência da transcendência é uma experiência com a qual nós lidamos a cada segundo, né? E desde que nascemos. Mas por que nós estamos fazendo essa introdução na aula passada e nesta agora sobre transcendência? Vocês poderiam me perguntar por que você começou por aí, né? Sempre se vai apresentar, temos vários modos de começar. E por que eu escolhi começar tratando dessa questão da transcendência? E a aula de hoje é especialmente importante porque ela vai dar subsídios para vocês recuperarem conscientemente essa experiência de se relacionarem com coisas que transcendem a consciência de vocês. Eu escolhi esse tema para iniciar as nossas conversas sobre religião, sobre religiosidade, sobre experiências religiosas, por uma razão muito simples. É preciso hoje, infelizmente, dar contas, justificar o porquê de sermos pessoas religiosas. Hoje, depois de séculos de influência de uma mentalidade específica, que é a mentalidade ocidental moderna, existem muitas dúvidas, existe um caráter muito pejorativo para quem se apresenta como religioso. Essa influência, que é materialista até a medula,
reduziu a realidade a só o extrato mais grosseiro que nós apresentamos na última aula, como se a realidade se resumisse ao nível material, físico, denso, e como consequência disso, qualquer experiência para as pessoas que são entusiastas dessa ideologia ocidental moderna, qualquer pessoa que tenha ou queira ter uma experiência religiosa, não passa de uma pessoa meio limitada, meio ingênua, meio fantasiosa, né? E, portanto, a vida religiosa, a vida espiritual, precisa de uma defesa intelectual que acalme aqueles que, dentre vocês, sofreram um impacto maior dessa influência e não conseguem ficar muito comodamente dentro de uma experiência religiosa. Volte e meia se sentem meio ingênuos, eu estou acreditando sem prova, isso não se faz. E todos nós, em maior ou menor medida, somos legatários, somos herdeiros dessa mentalidade. Quando nascemos, essa mentalidade já estava entronizada no Ocidente há séculos. Então, estou fazendo isso para recuperar uma dignidade intelectual da vida religiosa, para que todos fiquem muito calmos e não tenham complexo de inferioridade em relação àqueles que se apresentam como céticos, como racionalistas, como cientificistas, que sempre se apresentam como os espertões da parada e nos colocam, já nos veem como aquela pessoa que tem um déficit cognitivo irreversível. Né? Então, a ideia é essa, é recuperar essa dignidade, mas recuperar essa dignidade da vida religiosa com fundamento. E aqui eu vou atacar o outro extremo. Se num extremo nós estamos oferecendo fundamentos para resistir aos impactos de uma mentalidade materialista, cientificista, racionalista, etc., ou seja, os entusiastas ou as vítimas da influência do Ocidente moderno, no outro extremo nós também temos que resistir à tentação daqueles que reagem a essa mentalidade de uma forma inadequada, de uma forma muito emocionalista, de uma forma irracional. Né? Então, nós estamos querendo estar numa posição sólida em termos de dignidade, que não caia nem no extremo de ser racionalista demais, nem no extremo revanchista contrário, de a razão não importa, a inteligência tem pouco a contribuir na vida espiritual ou nada, o que me importa aqui é ter uma meia dúzia de emoções, como eu disse na última aula. Né? Muitas pessoas hoje pensam que ter uma meia dúzia de emoções traduzidas por palavras-chavão, como amor, caridade, fraternidade universal, etc., eles se persuadem que estão tendo uma experiência religiosa genuína, quando na verdade só estão brincando de sentir emoções, coisa que qualquer criança é capaz de fazer. Então, nós não estamos nem no grupo dos racionalistas, nem no grupo dos emocionalistas, nem no grupo daqueles que consideram que as ideias do Ocidente moderno são muito boas e que só a ciência tem coisas a dizer sobre a realidade, nem no grupo daqueles que dizem que a razão tem nada a contribuir para uma vida espiritual, que, portanto, reagem de uma forma torta, de uma forma equivocada, que são os maus opositores do Ocidente moderno. Não é porque o Ocidente moderno tem uma série de problemas que qualquer tipo de oposição ou resistência a ele é boa só por isso. Então, vamos agora tentar explorar um pouco mais esses dois grupos, porque ou em um ou em outro, ou numa estranha mistura de ambos, todos nós participamos em alguma medida. Tá? Quem é um entusiasta do cientificismo, do racionalismo, né, do materialismo, tem dificuldade de ter religião, acaba não tendo religião. Ou se pretende ter uma experiência religiosa, tem muitas dificuldades, porque o funcionamento da sua mente, o funcionamento da sua vontade, o funcionamento dos seus sentimentos não está de acordo com o processo religioso genuíno. Né? Mas no outro extremo, se nesse extremo do entusiasmo ao Ocidente moderno nós temos a religião, uma ausência de religião,
Nesse outro extremo, nós temos pseudo-religiões. Coisas que parecem religião. É aquela história, tem focinho de porco, tem rabinho de porco, mas não é um porco. Tudo parece religião, eles acendem incenso, entoam mantras, tentam fazer algumas meditações, mas não é religião. Parece que é, mas não é. Então, de um lado nós temos a ausência de religião, no outro extremo nós temos uma aparência, um simulacro, uma caricatura, ou como diz o René Guénon, uma paródia da religião. Se nesse extremo, pró-ocidente moderno, pró-racionalismo, pró-cientificismo, pró-materialismo, etc., nós temos um abuso da razão, nós temos um excesso de razão e uma correlativa ausência de sentimento, de emoção, de devoção, etc. No outro extremo nós temos exatamente o contrário. Nós temos uma emoção extremada, abusiva, romantizada, passionalizada demais, que implica uma série de delírios, uma série de devaneios, de fantasias que não tem nada a ver com religião em sentido próprio, né, e estrito. Eu quero ler para vocês, para dar um exemplo do que eu estou falando neste extremo aqui da pseudo-religião, porque sempre que a gente vai, vocês que querem ter vivência religiosa genuínas, acabam sempre criticando com muita razão o Ocidente moderno, o nacionalismo, etc. e tal. Mas às vezes os religiosos ou estudiosos da religião esquecem de criticar o extremo contrário, que é tão ruim quanto. E eu vou ler uma mensagem que eu recebi no dia 23 de setembro, com orientações e conselhos supostamente sapienciais, né, supostamente religiosos, e se eu der risada, porque realmente a coisa é por demais ridícula. Recomendações para o evento de 23 de setembro. Alinhamento divino. Parece que houve um alinhamento planetário, estelar, sei lá o quê, e sempre que esses eventos astronômicos acontecem, essas seitas pseudo-religiosas entram em frenesi, né? Fazem o maior faniquito, o maior estardalhaço, como se grandes eventos acontecessem. Eles escrevem textos inteiros como se naquele dia fossem acontecer grandes eventos e absolutamente nada acontece. O mundo continua exatamente tal e qual. Né? Então eu vou continuar. Recomendações, tá? É o título. Equipe de Rafael Arcanjo. Equipe de Rafael Arcanjo. Irmãos em Cristo, nós vos saudamos em paz, amor e luz. Vejam as palavras vazias, os clichês, né? Paz, amor e luz. Temos a revelar e trazer... uma outra coisa. O nível redacional aqui da pessoa que escreveu essas recomendações, embora supostamente inspirado por Arcanjo Rafael, não conseguiu sequer mudar a norma culta da língua portuguesa. Tá? E eu vou ler exatamente como está escrito. Temos a revelar e trazer as informações sobre orientações e posturas para este 23 de setembro de 2017. Evento ímpar, de se sentir honrado de estar na carne, neste alinhamento divino, marca uma nova fase com mudanças visíveis em nossas vidas. Passou o dia 23, eu não vi mudança visível nenhuma na minha vida, pelo menos. Na vida pessoal, social, financeira, puxa, podia ser verdade, né? Global e multidimensional, onde muitos seres de várias dimensões deixarão esse plano, seres que promoviam atrasos, agora por comum acordo partirão. Então, supostamente, os espíritos negativos estão zarpando do planeta Terra e o paraíso terrestre está próximo de todos nós. Tá? A utilização de termos como multidimensional, etc., prova que esse extremo, embora muito emocionalizado, ele ainda é uma vítima inconsciente da mentalidade ocidental moderna, porque ainda presta contas a termos importados da ciência, e muito mal importados da ciência, que fazem todo sentido dentro da ciência, que ajusta nas suas finalidades, nos seus métodos, mas importam esses termos, então multidimensional, etc. Se eu não estou enganado, ele vai falar, claro, a palavra quântico em alguma passagem aqui. Suas vidas, notadamente, mudará, suas vidas, no plural,
mudará para novos focos de conhecimento, desenvolvimento e cura. Onde outrora estagiavam na luta pelo primordial, agora, rapidamente e harmoniosamente, se dará a calma mansuetude desta mudança. Seus objetivos de autoconhecimento serão outros, o esperado salto quântico. Todos sentirão despertar em seus corações que já estão sendo desbloqueados. Amados irmãos, revelações novas chegarão sobre a ciência, medicina, física, matemática e áreas da nova ciência de quinta dimensão. Vejam só os setores da vida humana que serão abençoados por esse alinhamento divino. Medicina, ciência. Física, ciência. Matemática, filosofia, ciência. E áreas da nova ciência da quinta dimensão. Qual que é a quinta dimensão? Não sei. Primeira pergunta da aula que eu não sei responder. A cura se dará definitiva das doenças, pois os sujeitos, irmãos, tomarão em profundo a necessidade sentida de autoconhecimento, autolabor. A fase infantil do emocional passou. Agora o eu sou, despertando, cada um assume suas responsabilidades e atos. Reforma interna em despertar, despertando e desperta. Muitos os guerreiros da luz nesta empreitada atuaram para aqui chegar. Agora ficará bem mais leve vossa caminhada e labor. A chegada dos novos seres da luz, a carne, auxiliando a ascensão com suas presenças nas famílias do planeta. Haverá um outro tipo de trabalho que pede urgência de agora para frente. O trabalhador médico de almas quântico terá árduo mistério em auxiliar e reeducar os pais nesta empreitada de como lidar e educar estes seres. Recomendações para os dias que antecedem o evento. Vamos às recomendações agora. Os dias que antecedem o evento, do dia 23 de setembro de 2017, recomendamos alimentos leves, claro, né? Frugais, vegetais, evitando carnes, estimulantes e álcool. Seu sistema nervoso estará mais ativo e sensível. Assim, para a transição, o melhor são alimentos vegetais. Priorizar estes, ou que sejam a maior parte ingerida durante o dia. Recomendamos 3 dias antes e 3 dias depois da data. Está acabando, mas eu não posso sofrer sozinho, né? Procurem absorver prana. Como faz? Andar. Procurem andar. Caminhar ao sol, logo ao amanhecer, ou tomar de 10 a 15 minutos ao meio-dia. Hidratar-se com água pura, sucos naturais. Refrigerante nem pensar, hein? Meditar. Praticar yoga. Pranayamas. São exercícios respiratórios. Né? Meditações de qualquer linha, com foco na luz verde, dourado e rosa. 15 minutos pela manhã e 15 minutos e 15 antes de deitar. Foco no amor, na paz interna, em sua família, ao planeta. Faça a conexão com as plantas. Como faz? Né? Conexão com as árvores, mesmo que a distância. Telepatia, cara. Permita semear toda a beleza da criação em seu plano. Evite ler, ouvir, ver assuntos de destruição, de guerras, de tragédias e de dor. Lembre-se, a paz, o amor, demanda sintonia. E estes assuntos de ordem especulativa promovem intencionalmente a desordem emocional, medo e caos. Vivam a paz, vibrem a paz, construa a autoestima, autoamor, força de personalidade na luz para a luz. Eu sou Rafael Arcanjo, paz e luz. Não foi o próprio Rafael Arcanjo. Foi uma mensagem ditada pelo Arcanjo, que precisa de umas aulas de português. Mas a ciência não fala que o sol no meio-dia é o mais prejudicial. Pois é. Como eu vou fazer? Mas de manhã não acorda. Então vejam, nem tudo que se apresenta como religioso, como espiritual, como místico,
etc., é uma segura resistência, uma adequada resistência à mentalidade ocidental moderna. Tem coisas que são talvez até piores. Né? Então nós não queremos nem ser delirantes desse jeito, né? Nem racionalistas, materialistas, etc. Porque hoje parece que ou você tem que escolher um lado ou você tem que escolher outro lado. Né? Parece não existir alternativa ao racionalismo materialista a não ser o delírio que acabo de exemplificar muito didaticamente, né, a vocês. Claro que existem, esse é um exemplo extremo, né? Vocês podem falar, não, mas isso aí é uma coisa tão caricata, uma coisa tão absurda, que é fácil bater nisso, é como se fosse bater em bêbado. Né? É claro que existem outras coisas menos ridículas, mas nem por isso menos distorcidas neste extremo daqui. Né? Existem coisas que enganam bem. Existem coisas que são muito sedutoras, mas que estão nesse extremo de algum devaneio, algum equívoco e assim por diante. Então a nossa finalidade é oferecer à religiosidade de vocês um fundamento idôneo, né? E que faça vocês superarem esse conflito trágico, né, e inglório entre o racionalismo e o emocionalismo. Certo? Vocês entenderam? Então, vamos lá. Como falei, nós vamos tratar do que parece transcendente ao homem desde que ele nasce. Quais são os impactos na sua subjetividade daquilo que transcende ele. Né? Vejam bem, na aula passada nós tratamos a transcendência, como eu disse, do ponto de vista metafísico. E tudo que transcende, transcende alguma coisa. Então, sempre que você vai falar de transcendência, você tem que fixar o seu ponto de vista. Né? Na aula passada, o ponto de vista era a realidade física, sensível. Né? Aí tinha uma transcendência fraca, que era o mundo sutil, o mundo intermediário, o mundo psiconímico, e uma transcendência forte, que é o nível espiritual. Então, na aula passada, nós nos colocamos olhando para a realidade de baixo para cima. Nosso ponto de vista era essa realidade sensível na qual nós estamos manifestos hoje. Na aula de hoje, a transcendência também vai precisar de um ponto de vista. O que será transcendido? E o nosso ponto de vista, como eu disse, é a experiência consciente de existir. Então, há tudo aquilo que transcender a nossa consciência, a consciência do homem. Então, vamos lá. E acho que para essa aula vocês têm muito a colaborar com um exercício de memória. Vocês puxem pela memória qual é a experiência de ser. Né? Todos vocês podem refazer internamente o percurso que eu vou fazer aqui na exposição. Ou durante a aula, ou depois. E é importante que façam. Né? Para fazer esse rastreamento e pegar na sua gênese psicológica a origem do impulso religioso genuíno. Tá? Então, vamos lá. Quais são as características fundamentais de um eu consciente, existente e carente? Que é o que define o ser humano manifesto aqui neste modo de realidade. Vamos olhar então para a nossa existência. Nós nascemos. Nós não sabemos nada. Nós não temos nenhum conceito, nenhuma palavra, nada. Mas já sentimos necessidades, já sentimos desconfortos, já sentimos ausências. Então nós nascemos e imediatamente começamos a sentir ou frio demais ou calor demais. Sem saber o conceito de frio e de calor. Mas temos uma experiência não verbal direta do frio e do calor. Sentimos algo que, embora nós não saibamos o nome, nos faz chorar porque nós precisamos amar. Nós precisamos de nutrição, nós precisamos de alimento. Mas nós não sabemos falar, nós não conhecemos as palavras, nós não temos uma linguagem que nos permita relacionarmos com essa realidade de forma eficaz, ou seja, de forma a satisfazer essas necessidades. Então, logo que nós nascemos, logo que o homem nasce,
ele tem uma intuição não no sentido místico, espiritual, mediúnico, etc., mas no sentido de uma compreensão imediata, não verbal, de que ele não é a única coisa que existe. Ele ouve sons que não são produzidos por ele. Ele vê pessoas grandes, muito maiores do que ele. Ele percebe que coisas estão acontecendo fora dele. Então, a primeira intuição que nós temos é de que nós somos parte de um todo. Que a realidade total não se esgota na nossa consciência, no nosso eu. Essa é a primeira coisa que nós sabemos. E nós sabemos isso no primeiro dia de vida. Então, essa é a primeira característica da existência humana. E que ninguém pode refutar. Porque todo mundo sabe que eu estou falando a verdade, todo mundo é assim. Por isso que eu estou falando. Resgatem a experiência direta de vocês com o que eu estou falando e vejam se não faz o maior sentido. A primeira característica é, ele é parte de um todo. Nós estamos imersos em um mundo, não no mundo do planeta Terra, mas numa totalidade que nos excede. Todos nós percebemos isso. Se você tem dúvida que você percebeu isso no primeiro dia de vida, agora você, acho que não existe nenhuma objeção a isso, né? Ou alguém aqui acha que é toda a realidade. Isso é uma intuição direta e de certeza total. Né? Essa é a primeira característica. Nós somos finitos, nós somos partes de um todo. Né? Imediatamente também percebemos que esta realidade que nos excede, que nos transcende, nos afeta, nos impacta. Sentimos que a variação térmica não é uma coisa que aqui no nosso corpo é indiferente ou resistente. Se aumentar muito a temperatura, nós morremos. Se baixar muito a temperatura, nós morremos também. Essa realidade externa tem poder sobre nós. Nós sofremos no sentido literal do sofrimento, que é passividade, não é tristeza. Sofrer é o contrário de agir. Nós sofremos a atuação eficaz do meio externo. De coisas, de animais, de pessoas. E mais tarde percebemos que também forças invisíveis que impactam sobre nós. Então nós percebemos, nós intuímos que nós não somos uma unidade perfeitamente fechada e absolutamente resistente ao meio no qual nos inserimos. Ao contrário, nós somos seres vulneráveis a essa realidade exterior. Com a maior facilidade, a natureza pode acabar com contingentes enormes de pessoas, populações inteiras, uma erupção de um vulcão, um terremoto, etc. Essa é a segunda característica, a passividade, no sentido de que nós somos impactados pelo que nos transcende. Terceira característica, nós percebemos, não sei se no primeiro dia, mas muito brevemente, que nós temos um poder sobre os nossos pais. Basta que nós gritemos, que nós choremos, nós temos um poder danado sobre eles. Eles são muito maiores do que nós, mas a gente dobra eles. É só chorar. E o bebê percebe isso muito rapidamente. A criança faz jogos e chantagens muito antes de conseguir ter uma linguagem bem desenvolvida. Por quê? Porque ela percebe que ela é capaz também de interferir nesse meio. Ele percebe que ele é dotado de determinadas atividades possíveis. Ele percebe que ele pode fazer coisas. Ele percebe que o eu não é só passividade, uma segunda característica, mas é também atividade. Ele pensa, ele chora, ele percebe a potência torácica de que ele é dotado, talvez seja a primeira potência que nós percebemos que temos. Depois nós vamos descobrindo várias outras. Potência da ação, potência da vontade, potência do raciocínio, etc.
nós percebemos que a nossa natureza é dotada, é equipada com certas atividades possíveis, com certos mecanismos de atividade. A segunda característica, passividade, e a terceira característica, atividade, juntas, formam a característica da interatividade. Né? Você interage com ele. Ele age sobre você e você age sobre ele. As pessoas agem sobre você, podem fazê-lo feliz, podem fazê-lo sofrer, mas você também pode fazê-las felizes ou fazê-las sofrer. Então, parte do todo, primeira característica, que já na primeira você já percebe que existe transcendência, existe coisa para além de você. Né? Segunda, passividade. Terceira, atividade, as duas juntas formando um conceito de interatividade. E uma quarta, que vai se percebendo de forma cada vez mais minuciosa com o tempo, que essa vida que você tem é uma vida que se realiza aos poucos, que se realiza gradativamente. E que o tempo, você manuseia o próprio tempo existencial para dar à sua vida uma unidade autobiográfica. Quem é o Tomé, quem é a Simone, quem é a Índia. Certo? Tudo isso nós percebemos, mesmo que você não soubesse usar as palavras passividade, atividade, interatividade, transcendência, gradativa, realizabilidade, etc. Esses conceitos são só nomes para coisas que vocês sabem o que é. E essas são as quatro características básicas e fundamentais de um eu corporalizado, manifesto na matéria, existente, consciente de que existe e carente de uma série de necessidades. Alguma dúvida até aqui? Acho que foi bem claro, né? Naquela dimensão de interatividade que eu falei, a segunda e a terceira características, essa interatividade se dá em várias relações, várias dimensões. A primeira, eu com o mundo. Segunda, eu comigo mesmo. Terceira, eu com os outros. E a última, eu com o sobrenatural, com o transcendente. Sobrenatural aqui não tem esse sentido de seita, de mesas girantes, transcomunicação instrumental, levitação, etc. Sobrenatural é que está acima do nível natural. Lembra do mapa da aula passada? Natural, mental, astral e físico, e acima disso a vida, o espiritual. Sobrenatural em sentido estrito. Tá? Então, aqui, a minha relação com a natureza física, né, com as árvores com as quais nós temos que nos conectar, segundo Rafael Marcano, né, com os animais, com a temperatura, etc., com tudo aquilo que é físico, tá, é a dimensão da objetividade. Nós nos relacionamos com coisas, com objetividade. A relação eu comigo mesmo é uma relação de subjetividade. É o sujeito. Subjetividade. A relação eu com os outros é uma relação de intersubjetividade. E essa relação aqui, essa dimensão é a dimensão da transcendência. Aqui eu tenho natureza física, né? Natureza. Aqui eu tenho consciência. Aqui eu tenho sociedade.
E aqui, o divino. Transcendente. E aqui nós vemos aquele mapa que passei na aula passada, nos seus 3 níveis. Então, aqui o nível natural, aqui natureza, o homem, nível humano, e aqui de novo o divino, que é aquela tríade que passei a vocês na aula passada. Vejam que em todos esses 4 níveis, seja quando você se relaciona com coisas, seja quando você se relaciona consigo mesmo, seja quando você se relaciona com outras pessoas, seja quando você se relaciona com o mistério de base da realidade, que é o divino, sempre existe um além, algo além da sua consciência, dessa sua consciência pragmática, dessa sua consciência de superfície. E, portanto, em certo sentido, você mesmo é transcendente a você mesmo, porque existe o inconsciente, aquela dimensão profunda do homem que disse na aula passada, ser divina ela mesma. Nós não temos consciência dela. Então, em certo sentido, nós somos transcendentes também a nós mesmos. A Índia está lá, não está aqui, ela não é eu. Esta câmera não é eu. E assim por diante. Então, nós estamos lidando com a transcendência nesse sentido subjetivo da aula de hoje. É isso, nós estamos o tempo inteiro nos relacionando com coisas que não se identificam com a gente. Estão entendendo até aqui? Então, a existência humana, então, é esse gradativo relacionar-se com círculos cada vez mais recuados de transcendência. Vamos imaginar, de novo, um exemplo. A criança nasce. Ela se relaciona com um círculo muito estreito, nesses 4 níveis. É muito pouco. O meio natural é só o meio mais próximo a ela. A sua relação consigo mesmo também é muito precária. Ela não sabe tudo que ela é capaz. Ela nem sabe que ela é um ser humano. Ela não sabe tudo que ela vai fazer, tudo que ela pode fazer. Então, tem muito dela que ela com o que ela não se relaciona e um pouquinho que ela se relaciona. Com as outras pessoas também. Quantas pessoas um bebê se relaciona com o papai, a mamãe, alguma visita incômoda e só. E não posso imaginar um bebê tendo um êxtase religioso, místico, atingindo o samadhi nos seus 5 meses de vida. Então, existem poucas relações consolidadas. E o fato de ela crescer vai exigindo cada vez mais que ela se relacione cada vez mais com círculos cada vez mais remotos, mais distantes, mais para lá, mais transcendentes de realidade. A vida mesmo exige isso. Você não vai ficar para sempre com todo mundo te dando mamar, deitando, beijo, você chora, alguém vai lá, coloca. Não, vai passar um tempo e você vai chorar sozinho. Então a estrutura da existência impele o homem a relacionar-se com todos esses níveis de transcendência. E cada vez mais. Parece que o homem quer sempre mais. Isso se reflete no mundo da cultura, por exemplo. Imagine se o cientista, a comunidade científica, falasse, não, isso aqui que nós já sabemos, todas as leis de Newton, a gravidade, etc. Todo o conhecimento matemático, geométrico, físico e tal que nós já alcançamos já está bom. Vocês acham que alguém consegue dar de ombros para algo ainda desconhecido? O homem não consegue, o homem ama o desconhecido. Então, isso impede a comunidade científica sempre estar envolvendo, sempre se relacionando com aspectos da natureza física com os quais o método científico não se relacionou antes. Então, não é só uma questão pessoal, existencial, também no mundo da cultura é assim. Imaginem se os
os compositores de música clássica se acovardassem, teriam justos motivos para se acovardar, depois de tudo que o Bach fez, todas as composições baquianas. Ah, não, o Bach já fez tudo, vamos ficar aqui por resto da eternidade ouvindo. Não. O Bach fez isso, mas tem tantas outras coisas que o Bach fez. E assim por diante. Então, o homem é estruturalmente vocacionado ao transcendente, desde que ele nasce. Parece que ele é empurrado, isso não depende da nossa vontade, e não tem como não ser assim. Você não tem a opção de desligar o botão, esse botão, que exige que você se relacione. Olha, se você não se relacionar com nada, você vai morrer, porque você não vai comer, você vai tomar água, em 5 dias você vai morrer. Você precisa se relacionar com a natureza física ao nutrir-se, por exemplo. O homem precisa da natureza, o homem precisa de si mesmo, o homem precisa dos outros homens, o homem precisa do divino. Não tem escapatória. A vida é assim, vocês sabem que é assim. Então, a existência não é outra coisa, portanto, senão o desfazimento progressivo da separação, do isolamento, do ensimismamento. Ela é assim. Primeiro você só precisa de coberta e de leite e de um colo. Depois você precisa brincar. Você precisa de prazer, de diversão. Depois você precisa de relacionamentos sociais. Você precisa ser a necessidade do jovem, qual é? Ser aceito em grupo. Ser até admirado, se possível. Uma necessidade justa que se impõe a todo mundo. Depois você precisa manter-se, até materialmente falando, você precisa trabalhar, você precisa ou caçar ou trabalhar, você pode escolher. Ou ser um encostado. Né? Alguém vai ter que trabalhar com você, alguém vai ter que trazer a caça e o alimento para você. A maior parte de nós, no sistema moderno, trabalha justamente por isso, porque é uma necessidade que se impõe. Nós precisamos nos relacionar com o mercado de profissões, com a divisão do trabalho social. E assim, cada fase da vida tem novas necessidades e as anteriores não sobem. Então vão surgindo novas necessidades, novos círculos de transcendência, mas você vai mantendo, ou seja, é um aumento cumulativo de necessidades. Vai passando o tempo, as necessidades só aumentam. Até que na fase final, existe a necessidade suprema, a necessidade final, verdadeira, de ter paz de consciência que você cumpriu o sentido da vida. Né? Você conseguir descansar sabendo que você fez tudo que você podia ter feito para cumprir o sentido da vida, seja ele qual for. Que a tua vida tenha valido a pena. Isso é uma baita de uma necessidade. Então quer dizer que até o último suspiro o homem tem necessidades. E veja, nesse exemplo que eu estou dando, imagine um bebê. Ele não é só que ele ainda não sente necessidade de aprovação social. Ele não é sequer capaz de conceber que alguém possa ter essa necessidade. Ele nem sabe o que é isso. Então quem está numa fase anterior não consegue entender as decisões, os movimentos, as escolhas de quem está numa fase posterior, quem está dando conta de necessidades posteriores. O bebê acha que pro resto da vida, se ele tiver o leite, o colo e a coberta, a vida é isso aí não. A vida estará ótima para sempre. Ele acha isso. Mesmo que ele não fale, não pense, mas ele tem essa impressão. Mas vai vir, o tempo vai passar. E o tempo passando, ele, mesmo tendo o colo, coberta, e o que mais? De leite, ele vai sentir um vazio. Decorrente de uma outra ordem de necessidades agora. E aí vai dar um pequeno, a vida não é só isso. A vida é maior do que eu pensava. Existem outras pessoas, existem outras crianças, outros jovens, e eu quero eles, eu quero estar com eles, eu quero que eles gostem de mim, e eu quero gostar deles.
Aí o adolescente acha que se ele tiver comida, já não mais leite, né? Coberta, o colo também ele já dispensou, né? E relações sociais de aceitação e admiração, é um paraíso na Terra, maravilha, a vida é isso aí mesmo. O tempo vai passar e ele vai estar lá, é o rei da balada, está com grana, etc. E ele passa o tempo, aquele amadurecimento compulsório quase, pela passagem do tempo, e fala, cara, mas não é só isso. Se for só isso, ainda assim a vida é absurda. Aí começa a despertar para outras necessidades. E assim ele vai achando que a vida é só isso, e ele sempre, o tempo dá uma rasteira nele, e sempre ele acaba percebendo que a vida é maior, que ele é maior. E justamente por ser maior, dotar de mais necessidades, outros tipos de necessidades. Então, no primeiro momento, o confronto do homem com a natureza. Eu preciso vencer o calor, eu preciso vencer a fome. Depois, a luta do homem com seus iguais. Eu preciso ser respeitado no meu meio social. Aí vem a luta consigo mesmo, e no final é o seu confronto com Deus, ou algo correlato a isso. O seu confronto com o absoluto. Putz, a minha vida perto do absoluto não é nada. Eu preciso fazer da minha própria vida algo que imite aproximativamente a perfeição do absoluto. Eu preciso ser bom. Eu preciso não apenas ter dinheiro, ter admiração social, essas necessidades infanto-juvenis e adultas. Aí vem a senioridade mesmo. Aí vem a velhice na sua fase em que você começa a avaliar o que passou. E você começa a perceber que é um dever do homem ser bom. Não é só uma possibilidade, mas já então um dever. E um querer também. E um querer. Sim, porque quando você sente a necessidade, você quer. Você quer comida, você quer admiração. Vai chegar um momento que você vai querer ser bom. Você vai perceber que a vida não vai fazer sentido se você não for bom. Se você não tiver um sentido existencial. Se você não dedicar a sua vida manifesta na matéria a algo maior do que ela mesma. Certo? Até aqui tudo certo? Alguma dúvida? Então vamos lá. Primeiro a transcendência do mundo físico exterior à minha consciência, depois o círculo de transcendência dos outros homens, meninos, meninas. E assim você vai tentando abraçar o infinito, e você percebe que você não consegue. Ou, para usar outra analogia, você olha o horizonte, que é o símbolo da transcendência, e você, sempre que você dá um passo para frente, ele dá um passo para trás. Pô, meu Deus do céu, já dominei a natureza, não estou realizado. Já dominei o meio social, sou o bambambam. Sou o presidente da República, sei lá, sou qualquer coisa de alta hierarquia social, respeito, admiração e tal. Não estou realizado. Até que você percebe que nada pode satisfazer esse impulso pelo infinitamente transcendente. E aí é que o homem intui, ele tem a impressão, ele tem a consciência da necessidade de relacionar-se com aquele transcendente que eu falei na aula passada. O transcendente máximo, o transcendente em sentido próprio, estrito. O absoluto, o perfeito, o sublime, o eterno, etc. Ele fala, esse modo de realidade marcado pelas privações, marcado pela limitação, marcado por tempo e espaço, por matéria, ele não pode ser tudo, porque ele nunca vai saciar essa inclinação estrutural que eu tenho ao transcendente. E aí ele percebe, puxa, deve existir então
um modo de ser, um modo de realidade que é perfeito, que não tem mais separação. Porque veja, se eu falei há pouco que o desafio da existência, a linha do tempo da existência, é o homem abrindo-se cada vez mais a círculos cada vez mais transcendentes de relações, o que o homem está fazendo então? O homem está apagando os seus contornos que o ensimesmam, que o tornam hermeticamente fechado nele mesmo. É um progressivo abrir-se à realidade. Tornar-se cada vez menos separado do que transcende a sua consciência. Não sei se vocês sabem, o termo idiota vem de idios, que é ensimesmado. Então, na verdade, o desafio da existência é você ser cada vez menos idiota. É assim, larga a mão de ser idiota. E o que é ser idiota? É ser hermeticamente fechado em si mesmo. É o autocentrismo do ego. E a própria vida, a própria inteligência da vida, inclusive biológica, ela te joga nesse caminho. Porque sem o outro, sem o que o transcende, você não vive. É muito simples. A conta é muito simples. Então, existe, eu já estou terminando, eu sei que hoje a aula foi um pouco mais densa, essa primeira parte, mas estou quase acabando, resisto um pouco mais. Ajusta a necessidade de descanso. Então, qual o denominador comum de todos esses níveis de relação? É o conceito de transcendência nesse sentido do que transcende a minha consciência, de que eu tenho consciência. A minha consciência está aqui e o mundo físico está lá. Mesmo que uma parte da minha consciência se manifeste através de algo físico também. Então, essa separação já não é tão absoluta. O denominador comum entre esses quatro níveis de relação é esse impulso estrutural do homem ao que o transcende, ao que transcende a sua consciência. Mas agora vamos pensar. O homem manifesto na matéria é individualizado, ele é finito. Mas mesmo assim, ele consegue se relacionar com outras coisas, com outras pessoas. Essa relação, no instante que ela se dá, ela torna o homem menos limitado, menos os contornos que o individualizam são abertos. Não sei se vocês estão entendendo. E toda relação nesse modo de existência nosso atual, por mais intensa que ela seja, por mais profícua que ela seja, ela é sempre um misto de presença e ausência. Você é amigo, você está se relacionando amistosamente com alguém. E estão compartilhando ali alegrias e conversas boas, etc. e tal. Mas o seu amigo não está inteiramente com você. Existe alguma coisa dele que escapa. Então, nesse nosso modo, na realidade, o que nos compete é aumentar o número, a intensidade das presenças das outras coisas em nós e diminuir a ausência, sabendo que a gente não vai conseguir evitar alguma ausência. Qual é o limite extremo desse progressivo abrir-se? Esse progressivo desidiotizar-se? O extremo é você não ter mais controle nenhum. É você já não existir mais de modo individualizado. Quando isso acontecer, é exatamente o que as religiões chamam como retorno ao paraíso, a fusão sem a limitação que se dá quando tu retorna ao nirvana, e assim por diante. E é por isso que é bom demais o paraíso, o céu, o nirvana, o reino original, o nome que quiserem dar. Porque é um modo originário de ser do espírito humano. É um modo maximamente integrado com tudo mais. Não existe mais separação, e por não existir mais separação, não existem mais necessidades não satisfeitas. Não existe mais fome, não existe mais carência. Portanto, não existe mais nenhum tipo de sofrimento.
é um estado de integração total. Consigo mesmo, com os demais, com o meio, se é que é meio, com o divino. Mas, atualmente, nós sempre temos um percentual de presença e um percentual de ausência. Você não consegue trazer o paraíso para a Terra. Isso não é possível. Você só pode ir até lá. Ele não pode vir até aqui. Então, todas essas religiões ou até ideologias políticas que pretendem fazer da Terra um paraíso, elas encerram, por mais bem intencionadas que sejam, uma ilusão, uma impossibilidade. Por fim, para terminar mesmo essa primeira parte, então vejam como a natureza humana é maximamente exigente. Dominei alguns conceitos científicos aqui, mas não estou satisfeito, eu quero mais, eu quero saber mais. Eu deixei de ser tão egoísta, tão egocentrado, tão indiferente ao sofrimento alheio, eu sou um pouco bom, eu sou honesto, etc. Não, mas eu não quero isso, eu quero mais. Eu quero ser santo. Eu quero ser perfeito, e é justo querer ser perfeito. Então, seja no nível do conhecimento, seja no nível do caráter, né, dos valores, da ética, o homem não se contenta com nada. Eu tenho certeza que todos os santos morreram insatisfeitos e querendo ser melhores do que eram. Então, a exigência que nós carregamos na nossa própria natureza, ela é infinita. E por isso é que o homem é sempre insatisfeito. Ele é um constante insatisfeito. Ele sempre quer mais. E é justo, porque o que ele quer tanto, esse tanto, é o que Jesus Cristo chamava de a única coisa que realmente importa. Quando ele... Vocês lembram da passagem dele com Marta e Maria, né? Não. Ele fala, Marta, você tem tantas coisas que não importam tanto. Maria, ela está atenta que só uma coisa realmente importa. Só que essa só uma coisa é tudo. É a perfeição. É o retorno ao modo original de ser. Então, nós percebemos, de um lado, que a nossa exigência interna é infinita e que qualquer conquista que nós tenhamos é finita. Então, por mais que você aprenda, por mais que você melhore, por melhor que seja a sua vida, a adaptação ao meio físico, o maior conforto que você puder trazer, sempre vai poder ser mais. Né? Então, existe um descompasso entre a exigência e a conquista, sempre. Por isso, nós estamos sempre buscando. E que bom, porque imagina se você não buscasse mais nada. Por mais que às vezes doa uma busca que às vezes não dá certo, ela ainda dá um sentido para a sua vida. Eu já contei isso para algumas pessoas aqui. Vocês sabem o desenho do coiote do Papaléguas, né? Sim. Já ouviram falar. E ele vivia tentando buscar o Papaléguas para comer. E o Papaléguas era muito mais esperto do que ele, muito mais rápido do que ele, muito mais habilidoso do que ele. E nada do coiote jamais conseguia pegar o coiote. Né? Por mais que ele voltasse para casa, ele não conseguia pegar o Papaléguas, ele sabia que no dia seguinte ele ia ter uma aventura pela frente. Tá? Aí, uma pessoa muito criativa, quem agradeço muito a essa criatividade, porque ilustra bem o que eu quero dizer no final dessa primeira parte, ele fez um quadrinho, dois quadrinhos, uma tirinha, do dia em que o coiote conseguiu pegar o Papaléguas. E no primeiro quadrinho, o coiote está lá, a armadilha deu certo. No segundo quadrinho, o coiote está sentado à mesa, uma mesa de gala, com um coiote servido, né? O Papaléguas servido com toda a pompa e circunstância que o caso merecia. Né? Mas no terceiro quadrinho aparecia o coiote, que sempre esteve em forma, porque sempre estava correndo atrás do Papaléguas,
gordo, numa poltrona, com a barba por fazer, controle remoto na mão e com uma cara de visível tédio existencial. Ele não tinha mais por que viver. Depois de comer o paléguas, é só morrer, meu amigo. Então, é bom que nessa vida aqui ele não vá mesmo conseguindo estar de plena realização. Porque a plena realização é só um outro modo de ser. Um outro modo de ser em que a plenitude não nos vai trazer tédio. Certo? Agora, então, é desse contraste entre as exigências e as conquistas, as exigências sempre maiores que as conquistas, que nós imaginamos, no mínimo, se é que não intuímos, um outro modo de realidade em que não existe esse descompasso. Então, se anuncia a inteligência do coração humano. Ora, existe o absoluto, o perfeito, o eterno, o incondicionado, etc, etc. E é aí, nessa longa saga, essa longa aventura de desidiotização, que em algum momento dessa linha do tempo, o homem percebe, ora, deve haver então um modo de ser para o qual eu quero retornar, porque aqui eu já vi que por mais que eu consiga, não vai ser lá grandes coisas. No mínimo, eu vou conseguir um monte de coisa, vou ficar muito feliz, mas eu vou ver o sofrimento em volta. Isso vai me trazer culpa, e daí eu vou ser feliz. Não tem como ser plenamente feliz aqui. É aí que se anuncia então essa noção de perfeição. Divino, absoluto, eterno, etc. Então, essa primeira parte foi para mostrar que do impulso da própria estrutura da natureza da existência humana, ele acaba em algum momento intuindo ou imaginando o absoluto, o perfeito, e é aí que vai ser possível, em cima dessa noção, dessa intuição ou imaginação, que vai poder ser possível existir religião. Porque a religião vai ser justamente destinada a trazer alguma amostra grátis, aproximativa desse outro modo de ser. Essa é uma das finalidades principais da liturgia da liturgia. É você se colocar em contato, é você participar desse modo de realidade perfeito, mesmo estando aqui, com o preço de que não vai ser uma experiência total. Vai ser aproximativo, vai ser um tira-gosto. Então, essa aula eu julgo importante e acho importante que vocês, repito, façam esse percurso que eu narrei aqui depois, acho que fizeram um pouco agora, mas que façam também depois, para fazer um rastreamento fidedigno das motivações de vocês para ter religião. E vocês vão ver que é isso aqui que eu falei. E não vontade de falar com ele, etc. E tal, né? Vontade de ver pessoas atravessando parede, se transformando em lagarto, viagens astrais. Vocês vão ver que não é nada disso. Vocês vão ver que não é nada disso. Vocês não vão precisar confiar em mim. É só fazer esse exercício de reflexão individual depois. Bom? Então, alguma dúvida? Vamos fazer um intervalo então, nós já voltamos.